quarto maravilhoso. Então, quando sair, vamos prestigiar lá para ajudar também a manter essa casa. É claro que todo o dinheiro é revertido para as obras, para a manutenção desse lado da oração. E é bom a gente contribuir e provar coisa gostosa também. Não engorda não, viu? Livre de sem lactose, sem glúten, tem coisa lá bem especial, vale a pena. E hoje a gente vai estar com o nosso irmão Irapuã, mas como de costume a gente vai fazer aqui uma leitura do livro Fonte Viva, após a nossa prece, e em seguida o nosso irmão aqui vai trazer aqui a mensagem do Evangelho. Do livro Fonte Viva, a leitura é Pai Nosso. Pai Nosso, Jesus, está em Mateus, capítulo 6, versículo 9. A grandeza da prece dominical nunca será devidamente compreendida por nós que recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança os fundamentos em Deus, ensinando que o supremo doador da vida deve constituir, para nós todos, o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, com um simples pronome possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos os que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivista. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra pertencem-nos, de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para a nossa casa. O erro do irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falhas dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o império do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai Nosso, disse Jesus para começar. Pai do universo, nosso amigo. Se nos associarmos aos propósitos do Pai na pequenina tarefa que nos foi permitida executar, nossa prece será, muitas vezes, simples repetição do eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e de amor. Nessa leitura nós convidamos bem a fazer nossa prece de abertura. Vamos fechar os nossos olhos e elevar o nosso pensamento ao alto e mais uma vez iniciar nossa prece agradecendo ao Pai pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em busca de aprender um pouco mais do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos. Agradecer ao Pai pela oportunidade de sermos assistidos pelos irmãos espirituais dessa casa, que muito antes prepararam esse ambiente fluídico no qual já estamos imersos, preparado para esse nosso encontro, onde encontramos aqui um ambiente saudável para esse nosso aprendizado e para essa nossa busca. Assim, ó Pai, nós te agradecemos e te pedimos que permaneça conosco, nos ajudando, nos auxiliando e nos inspirando sempre, para que possamos manter a nossa chama acesa em busca desse melhoramento, em busca desse progresso. Te pedimos, ó Pai, que abençoe o irmão que esta noite se propôs a trazer uma reflexão do Teu Evangelho, para que ele possa receber inspiração
e assim que ele possa cumprir a sua missão desta noite da melhor forma possível, passando para todos nós o teu ensinamento e a tua mensagem. Muito obrigado, Senhor. Te agradecemos e te pedimos que permaneça conosco agora e sempre. Que assim seja. Então vamos ficar agora com o nosso oratório com o tema da palestra: onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Minhas irmãs, meus irmãos, nos abençoe Jesus e nos permita o Divino Mestre a força moral necessária para vivenciarmos os seus ensinamentos. Essa passagem, que no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec trabalha, sempre na assessoria, sob a inspiração dos benfeitores espirituais, Jesus é taxativo a dizer de forma extraordinária: onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Muitas coisas, muitas reflexões podemos explorar a partir deste enunciado. Mas uma das quais nós gostaríamos de nos servir para as nossas reflexões desta noite é uma que visasse algo sobre, a partir destas palavras, que esteja alinhada com uma reflexão a respeito da justiça divina e da vida futura. Porque uma coisa temos que convir: tudo aquilo que Jesus nos disse há 2000 anos atrás, hoje, pela doutrina dos Espíritos, são aprofundadas, são explicadas, são ampliadas para o nosso melhor entendimento do sentido daquelas palavras e de suas consequências éticas e práticas em nossas vidas. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os roem, onde os ladrões os desenterram e roubam, mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os roem, porque onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Não vos preocupeis com o que haverás de comer, de beber, de vestir, porque os pagãos passam a vida toda em busca dessas coisas, porque o vosso Pai que está nos céus sabe que delas necessitais. Buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e a cada dia basta o seu mal. Essas colocações de Jesus no Sermão da Montanha, registrada por Mateus no capítulo 6, e de alguma forma
melhor explorada, como já vimos dizendo, pelos benfeitores espirituais que estavam assessorando Allan Kardec na construção da doutrina dos espíritos, nos diz, vão nos dizer, os benfeitores espirituais, que se tomarmos essas palavras, esses ensinamentos do Cristo, ao pé da letra, será como que uma apologia à ociosidade, à inatividade, à imprevidência. De modo que esse pensamento, essa interpretação equivocada, não somente pela razão, é equivocado e justificado esse equívoco, não somente pela razão, como pelas próprias palavras do Cristo em outras tantas oportunidades, dentre as quais aquele momento em que ele vai dizer: eu trabalho e meu pai também trabalha até hoje. Então, longe de ser, por parte do Cristo, uma apologia ao não trabalho, à inatividade, à ociosidade, é outra coisa, então, que com estas palavras ele nos quer dizer. E que, de alguma forma, esse sentido é não necessariamente prejudicado pela forma com a qual o Cristo se expressa, mas pelo contexto deslocado. Afinal de contas, o Evangelho não é literalmente tudo aquilo que o Cristo nos disse. Nós sabemos que das palavras do Cristo proferidas há 2000 anos, no pleno ambiente bucólico, que serviu de cenário para o Sermão da Montanha, aos textos da forma como temos hoje, aí vai uma série de interpolações, de prejuízos, consequência das interpretações, das diferenças culturais de cada povo, de cada época, de cada contexto histórico. De modo que o que temos no Evangelho são fragmentos daquilo que um dia o Cristo falou. E, mesmo com todo o empenho e esforço dos copistas, dos tradutores, algo quase que impossível de evitar são as bricolagens, ou seja, as colagens arbitrárias, as arrumações que um texto requer para ser entendido. Então isso dá aso a interpretações equivocadas, como por exemplo esse texto, que falando dessa forma é como se estivesse a nos dizer de que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, como quer dizer que devemos deixar que a vida nos leve. Ora, isso seria a mais absoluta negação do trabalho e, por consequência, negação da lei do progresso. Então, se não é exatamente isto que o Cristo quis nos dizer, com estas palavras, com este tema, com essas colocações belíssimas, então o que é que Jesus quis nos dizer com essas palavras? É difícil encontrar em que contexto ele falou, em que contexto exatamente ele falou tudo isto. Mas o que não podemos conceber é que ele estivesse com essas palavras dizendo que não devemos tomar conta
de nossas vidas e ter uma certa previdência com relação aos dias do futuro. Mas afinal, o que Jesus quis de fato nos dizer com isto? Quis exaltar a necessidade de confiarmos na providência de Deus, no cuidado que Deus tem, se para os pássaros e para os lírios do campo, muito mais tem para conosco. Então, o que esse texto quer efetivamente exaltar é isso. É a nossa confiança na providência de Deus, ao mesmo tempo que o nosso cuidado, que deve se voltar mais para a nossa alma do que propriamente para o nosso corpo. Um outro texto extremamente significativo da literatura mundial, tanto quanto este do Evangelho, extremamente belíssimo e que de alguma forma se harmonizam, porque comungam da verdade universal, é outro de autoria de um poeta latino, filósofo, Horácio. Quintus Horácio Flaccus, que viveu entre 65 e 8 a.C. Ele nos trouxe uma expressão que se afina de forma muito íntima com este ensinamento de Jesus, que é a expressão carpe diem, um verdadeiro legado do pensamento e da literatura latina, à altura do legado grego, daquela famosa colocação filosófica atribuída a Sócrates: só sei que nada sei. Se por um lado o pensamento filosófico, o espírito dos gregos antigos nos legaram esta expressão, esta vereda de explorações, de reflexões filosóficas, o espírito latino nos legou este outro tópico, carpe diem. E em que contexto Horácio profere esta sentença? Que, dentre uma série de possíveis traduções, significa colha o dia. Ele, Horácio, tendo vivido entre 65 e 8 a.C., viveu no auge do declínio do Império Romano. E a sua sociedade era uma sociedade de pessoas extremamente preocupadas com o futuro, o que era normal e cabível. Afinal de contas, todos os valores cultuados por 2 milênios estavam ali ruindo por conta de uma administração precária por parte de seus governantes. Povos das mais diversas origens, de alguma forma, deturpava todos os valores que sustentavam aquela sociedade. Então, acredito que Horácio, na sua sensibilidade poética e filosófica, registrando essa angústia do seu século, do seu tempo, resolve-se por brindar a humanidade com uma reflexão.
Então desenvolve 4 importantes volumes, poemas, odes, poemas líricos belíssimos, no sentido de exaltar a possibilidade de, a despeito das mais angustiantes situações, vivermos um estado de paz. A formação filosófica de Horácio Flacos, Quinto Horácio Flacos, era de um estoicismo epicurista. Porque os estoicos e os epicuristas são filosofias que têm muitos pontos em comum. Tanto os estoicos como os epicuristas, eles buscam a felicidade. Mas não uma felicidade qualquer, mas um tipo de felicidade incondicional, que eles chamam a felicidade do espírito, e conceituam como a eudaimonia, daimon, espírito. Então, espírito, a felicidade do espírito. E como se atingiria essa felicidade do espírito? Primeiro, buscando a ataraxia, a ausência de perturbabilidade. E os estoicos diziam, isso é possível se alcançar pela justiça, pela coragem. A justiça, que é a capacidade de saber o que a cada um é devido. A coragem, que é a capacidade de saber o que temer e o que não temer. E os epicuristas também comungavam deste mesmo pensamento, desta mesma possibilidade de, alcançando a ataraxia, a ausência de perturbabilidade, em consequência disso, encontrar essa paz incondicional. Só que, enquanto os estoicos diziam, isso eu alcançarei somente por um espírito de contenção, de autocontrole, de castração dos prazeres, e os epicuristas diziam que não se pode alijar da vida, tirar da vida o prazer, porque o prazer é uma coisa natural. Essa postura dos epicuristas, em plena decadência, não somente política, militar, econômica, social daquele tempo, mas sobretudo de decadência moral, deturpou esse pensamento de Epicuro, que valorizava como necessidade da felicidade o prazer, o hedonê. Então, esse pensamento de Epicuro foi deturpado para um hedonismo, de um prazer dissociado da alma. Quando o que, na verdade, Epicuro postulava era uma espécie de felicidade onde coubesse no seu íntimo o prazer, mas um prazer consequência de uma aliança, de uma harmonização entre a razão e a paixão. Um prazer controlado, até o ponto em que ele não nos viciasse. De modo que Horácio, com toda essa formação filosófica, ele, dialogando com a sua interlocutora, Leucônia, Leucônoi, a menina dos pensamentos ingênuos, então ele vai dizer:
Não se preocupe, Leoconoi, pelo dia de amanhã. Por quantos dias lhe resta? Que Júpiter lhe tenha concedido muitos invernos, ou que este, que agora faz as ondas do mar Tirreno se quebrar ao encontro das pedras, viva o momento. Selecione os vinhos, minimize a longa esperança. Carpe diem, quam minimo, confie na posteridade. Minimamente confie na posteridade. Viva o dia e minimamente confie no futuro. Não se preocupe com o dia de amanhã. Viva o presente. Não é a mesma coisa que Jesus nos disse? Só que isso dissociado, seja do contexto histórico, seja do contexto filosófico, que formou aquela pessoa que teceu esse pensamento, então aquele ensinamento acaba por ficar distorcido. Nós só entenderemos quando Jesus diz: a cada dia basta o seu mal, não vos preocupeis com o que havereis de comer, de beber, de vestir, se entendermos quem é Jesus. Da mesma forma, só entenderemos o carpe diem de Horácio, colha o dia, viva o presente, minimize a longa esperança, não confiai na posteridade, com mínima confiai na posteridade, se entendermos a formação filosófica de Horácio. Porque nada mais viciante do que a própria vida. A vida nos vicia. Daí que temos que viver a vida de forma equilibrada, consorciando a razão com a paixão de viver, o prazer de viver com a importância de viver. Porque se nós dissociarmos, então cairemos naquela situação denunciada pela benfeitora espiritual Joana de Ângeles, de que a vida não é um passeio turístico. Então, tanto quanto é importante percebermos a vida como uma fonte de prazer e vivê-la como tal, é também importante perceber a vida como um dever que nos cobra um alto compromisso e que pesa sobre nós como uma grave responsabilidade. Porque não somente nos tornamos viciosos de um prato de comida, como de um copo de vinho, e até mesmo da própria vida. Porque a vida é viciante. Daí porque Jesus diz: não ajunteis tesouros na terra, mas ajuntai tesouros no céu. Ou seja, não nos preocupemos tanto com o prazer que somente atinge o corpo e que pelo corpo escraviza o espírito, mas reparemos a importância de um prazer que tem que ser, sobretudo, o da alma, como pensava Epicuro, e não como aqueles que deturparam o pensamento de Epicuro,
que a todo instante estavam a reclamar um prazer orgíaco, um prazer que somente era do corpo, um prazer viciante. Jesus, sabendo dessa possibilidade viciante da vida, é por isso que ele nos diz esses ensinamentos, nos colocou estas palavras: ajuntai tesouros no céu, formai tesouros no céu, deixai que cada dia tenha o seu mal. No livro Céu e Inferno, publicado em agosto de 1865, onde Allan Kardec vai tratar sobre a justiça divina, daí porque no início eu dizia que desses ensinamentos, o que nos interessa, na verdade, é tecer essa reflexão sobre a justiça divina e a vida futura. Nesse livro, Allan Kardec vai desenvolver um pensamento muito importante para todos nós. Uma verdadeira doutrina a respeito da nossa situação depois da morte do corpo físico. Partindo deste ponto como um ponto passivo que não requeira discussões, considerando que todos nós sejamos, se não espíritas, espiritualistas, então haveremos de convir que o fenômeno da morte apenas atinge o corpo e que o espírito ou a alma se liberta. Até neste ponto, todas as doutrinas, por serem espiritualistas, convergem, embora deste ponto para diante haja divergências. E a doutrina dos espíritos a respeito da situação do espírito pós-morte nos apresenta um legado doutrinário que não é apenas mais um sistema teórico ou filosófico, mas a consequência de uma observação dos próprios fatos. E por quê? Porque são os próprios espíritos ou almas dos que um dia animaram os corpos físicos, que de lá, do outro lado da vida, vem se apresentar como um testemunho de suas próprias situações. E isso através dos médios, como nós sabemos, que é, por assim dizer, a técnica de que Allan Kardec se serviu para investigar o mundo espiritual. Da mesma forma como os biólogos do passado se utilizaram das lentes, das primeiras lentes adaptadas para devassar o mundo do infinitamente pequeno, dos micro-organismos, das bactérias, dos vírus, etc. Então, Allan Kardec, enquanto técnica, se utiliza dos médios para explorar o mundo espiritual, que foram, na verdade, quem tiveram a iniciativa para se revelar. Então, a observação deste fenômeno é que serviu de base para a construção do edifício doutrinário espírita a respeito da justiça divina e da vida futura. Mas isso, Allan Kardec não reparou, e aí temos o seu método, que é o método da universalidade da verdade, que é um método que se aproxima da filosofia kantiana. Kardec não leva em consideração apenas o testemunho de um espírito, porque se assim tivesse
se comportado, epistemologicamente muito frágil seria a doutrina dos espíritos, se valendo apenas de um ponto de vista. E se aquela pessoa estivesse enganada? Então, toda a doutrina dos espíritos seria uma doutrina invalidada pela sua fragilidade epistemológica. Não, muito pelo contrário, não foi um espírito que veio trazer o testemunho de sua situação pós-morte do corpo. Foram inúmeros espíritos das mais diversas ordens espirituais, das mais elevadas às mais inferiores. E nem somente nos trouxeram essa revelação através de um médium, mas de inúmeros médios das mais diversas condições intelectuais, morais, culturais, espalhadas pelo planeta, que serviram de intermediários destas revelações. É como diz Allan Kardec, a doutrina dos espíritos não condiciona a sua verdade numa autoridade particular. Ora, tanto quanto uma autoridade não é só de uma pessoa, mas é uma convenção, um acordo, assim também é a verdade. E diga-se de passagem, toda verdade não pode ser privada. Quem já viu uma verdade privada? Uma verdade de um só. A verdade por necessidade ontológica, pelo próprio ser da verdade, tem que ser universal. Algo que seja verdadeiro aqui há de ser em todo lugar do universo. Pois bem, foi por uso da técnica, do exercício mediúnico, da prática mediúnica, e por essa metodologia da universalidade da verdade, que Allan Kardec, de alguma forma, estruturou uma doutrina baseada nos próprios fatos a respeito da situação de felicidade ou de infelicidade, de graça ou de desgraça do espírito depois da morte do corpo físico. E o que se constata dessas pesquisas da sociedade do mundo espiritual é que os espíritos felizes são aqueles que não comportam mazelas morais. Assim como o grau de infelicidade dos espíritos são relativos às suas imperfeições. E que a felicidade completa só é possível aos espíritos puros. Nessa realidade, a do mundo espiritual, que é evidentemente diferente da realidade em que vivemos hoje, é, digamos assim, uma realidade quântica, como a nossa é uma realidade newtoniana, uma realidade mecanicista. De modo que, condicionados nesta realidade, e nós dizemos isso para que possamos entender por que é que a bondade tem como consequência a felicidade e a maldade tem como consequência a infelicidade. Então nós, condicionados neste mundo físico, não necessariamente o mal que nós desejamos ao próximo, de imediato nos afeta. Nem a nossa postura equivocada diante da vida
de imediato recai sobre nós, trazendo alguma forma de infortúnio. Isso porque estamos protegidos por esse contexto universal, vibratório, no qual nós nos encontramos. Mas no outro lado da vida, digamos assim, em uma outra situação vibratória do universo, na realidade espiritual, ou em conformidade com o conceito espírita, no íntimo da doutrina dos espíritos, no mundo espírita, tudo aquilo que pensamos imediatamente nos afeta. Porque lá estamos na realidade do mundo quântico. Esses conceitos espírita, até bem pouco tempo, isso que eu digo, uns 100 e poucos anos atrás, eram difíceis de serem entendidos. Mas por quê? O Espiritismo está adiante, foi revelado de forma a estar adiante em muitos aspectos da ciência. Somente com o passar do tempo vai sendo esses postulados cada vez mais consolidados. E hoje, quando temos, graças ao avanço das possibilidades tecnológicas, conceitos teóricos da física quântica, da teoria da relatividade confirmados, então nós temos a consolidação daquilo há mais de um século anunciado, revelado pelos benfeitores espirituais. De modo que essa revelação, que antes poderia suscitar alguma dúvida, hoje não suscita mais essas dúvidas. E por quê? Por conta dos experimentos mais recentes, quânticos, por conta das experimentações quânticas. Há um teste quântico muito significativo que demonstra a possibilidade do nosso pensamento criar realidades, que é o experimento da dupla fenda. Esse experimento, ele soluciona um impasse que por muito tempo existiu entre os físicos, que era de saber se a luz era uma onda ou era uma partícula. E graças a esse experimento, difícil de ser explicado em poucas palavras, se concluiu que, dependendo das situações, a luz pode ser onda, pode ser partícula. E quando é que a luz deixa de ser onda para ser uma partícula? Quando é que a vibração luminosa deixa de ser onda para se tornar uma partícula? Quando é observada. Então se fez esse experimento inúmeras vezes e se constatou esta variação de possibilidades toda vez que se armava um determinado equipamento para registrar a passagem dos elétrons. Então, naquele justo momento, em sendo observado, aquilo que tinha tudo para ser uma onda, torna-se uma partícula. Onda está para a possibilidade de qualquer coisa ser, para aquilo que passa a ser. Então, se no nosso mundo mecanicista, newtoniano, há a exigência
toda uma montagem necessária para fazer esse registro, no mundo quântico isso é facilmente verificável. De modo que, se aqui de alguma forma nós podemos nos proteger da natureza dos nossos pensamentos, e mesmo sendo muito mal, ser feliz, no mundo espiritual, isso absolutamente não é possível. Porque sendo mal, por forças das leis imperiosas do progresso, que tem por objetivo não o nosso castigo, mas a nossa educação, lá imediatamente somos afetados pelo mal que pensamos realizar e pelo mal que realizamos. Por isso é que Jesus nos diz: não ajunteis tesouro na terra, formai tesouros no céu. Não vos preocupei com o dia de amanhã, cada dia basta o seu mal, para que nós não nos condicionemos a esta vida de tal forma que dela seja difícil nos libertar. E, viciados pela vida na terra, prejudiquemos a nossa possibilidade de ser feliz. Porque não somente aquele mal pensado, arquitetado, bem elaborado, patologicamente raciocinado, é o que nos prejudica, mas também certos condicionamentos que a nossa imaturidade espiritual, por vezes, nos torna cativos. Se nós somos demasiadamente preocupados com a vida na Terra, e toda a nossa energia, todo o nosso empenho é somente para nos alimentarmos, para prover aquilo que temos necessidade de beber, daquilo que temos necessidade de vestir e de tudo mais que seja necessário à vida na Terra, e se todo o nosso pensamento, todo o nosso empenho, se toda a nossa energia exclusivamente é voltada para isto, então terminamos por nos tornarmos viciados a esta vida. E chegando o momento do desencarne, nós não desencarnamos. E mesmo que a morte aconteça, chegando lá no outro mundo, digamos assim, por falta de uma expressão melhor, chegando lá no mundo espiritual, não vivemos o mundo espiritual. Tão condicionados estamos à vida na matéria. Tão grande é a nossa preocupação pela vida na matéria. E quantos espíritos não sofrem dessa situação? Pessoas boas, agradáveis, que passaram o tempo todo fazendo o bem, mas se tornaram cativas da vida no mundo físico. E chegando lá no mundo espiritual, porque acomodadas à realidade da matéria, sentem uma enorme dificuldade de se readaptarem ao mundo espiritual, porque passaram todos os anos e décadas de sua vida sem refletirem na possibilidade da existência de uma outra vida, de uma outra realidade para além dessas. E quantos espíritos, mesmo sem corpos, não reclamam de fome, de sede, de dores, de frios intensos, de calores intensos? E o espírito sente frio? Não. Os benfeitores espirituais nos esclarecem que os espíritos podem, que os espíritos a tudo têm acesso. Pode passar pela parede, pelas paredes, pelo fogo, pelos blocos de gelo mais densos, sem nenhum constrangimento. Por que então eles sentem fome, sede e dores, e certos apegos perturbadores?
porque tudo isso está na sua mente. Tudo isso está em seus espíritos. E eles sofrem isto em qualquer parte. São acometidos tanto destas perturbações em qualquer lugar, como de um estado de felicidade se a sua relação com a vida for diferente. O que prova que céu e inferno não são regiões geográficas, mas o estado da alma. E o que Jesus veio nos trazer foi justamente isto. Um conhecimento que servisse fundamentalmente para o nosso ser espiritual que somos. Porque a vida aqui na Terra é uma vida passageira. Cedo ou tarde, tudo se desgasta. Que os vermes, que a ferrugem, que os ladrões roubem ou não, Cronos, como pensavam os antigos, o tempo que tudo gerou, ele devora. A única coisa que o tempo não gerou e que por isso não pode devorar é o nosso próprio espírito. Essa entidade, a centelha espiritual que somos e que foi criada por Deus no mesmo instante em que Deus criou o tempo e o espaço. De modo que, quando Jesus diz: ajuntai tesouro no céu, ele disse com muita razão. A respeito da nossa postura diante da vida. Tanto quanto estava coberto de razão Horácio, quando a Laocoon lhe adverte: minimize a longa esperança, viva o dia, colha o dia. Não porfiai, não confiai no amanhã. Ou seja, não esteja preocupado com a vida de tal forma a se escravizar a ela, mas que vivamos cada dia com a leveza que cada dia comporta, com a tranquilidade que cada hora pode nos oferecer. E mais, sabendo perceber em todas as situações aquilo que de bom a situação pode nos trazer. Esse conceito, explorado de forma geral pela nossa cultura, encontra-se precisamente de forma extraordinariamente bem aplicada em dois momentos cinematográficos. Um naquele filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde o professor, conversando com os alunos, cada um deles extremamente preocupado com as disciplinas, com as suas atividades, extremamente rígidos, os seus programas, seus projetos. Então o professor convida eles a observar as fotografias antigas das turmas que já haviam passado pela escola. E convida para que eles pudessem ouvir o que aqueles alunos nas fotografias estavam a dizer. E o professor sussurra baixinho: Carpe diem, tornem suas vidas
extraordinárias. Outro momento extremamente significativo é do filme Poseidon, que é aquele filme baseado em fatos reais, de um grande nau que naufraga em pleno Réveillon. E uma das cenas extremamente significativas que trata dessa temática é quando, enquanto o navio está sendo invadido pelas águas, um músico fala para os demais: Carpe diem, em pleno momento de tragédia. Ou seja, como é que podemos, até mesmo na tragédia, usufruir de alguma coisa? O que de belo, o que de extraordinário tem nos dias trágicos? A capacidade de nos mantermos serenos diante da tragédia. Então, quando assim fazemos, quando nos mantemos serenos diante das situações mais adversas, até mesmo das tragédias, então nada mais estamos a fazer senão formar tesouros no céu. Ou seja, aproveitar aquela oportunidade para desenvolver em nós a serenidade, o altruísmo, a capacidade de confiança na providência de Deus. Ou seja, onde é este céu que estamos formando o tesouro? Senão no nosso próprio espírito, na nossa própria postura, na nossa própria forma de nos relacionarmos com a vida. Ora, se nós cultuarmos esse tesouro, se nós cultuarmos essa riqueza, essa capacidade de viver da melhor forma possível nesta vida, então, saindo daqui, estaremos condicionados não a esta vida, mas a esta forma de pensar. E aí, sendo pela morte projetados a uma outra realidade vibratória, estaremos tão seguros em nossa forma de pensar, no nosso autodomínio, no nosso autocontrole, na nossa autoconquista, na nossa autoiluminação, que nós, chegando lá no mundo espiritual, facilmente nos encontraremos. Ou seja, a despeito de tudo, viveremos a felicidade. Então, o que Jesus quis nos trazer com esse ensinamento é isto: que aprendamos a viver. Porque, como diz os filósofos, Sêneca, ele dizia que viver é um aprender a morrer.